Pessoal, paz, tudo bem? Então, aqui vamos continuar, né, o capítulo 3. Vamos entrar agora no capítulo 4 de Hebreus, né, que é uma continuação do capítulo 3. Você pode ver nos últimos versículos finais do capítulo 3. E ao entrar no capítulo 4, você vai ver que o versículo do capítulo 4, primeiro versículo, é uma continuação. O versículo 19 do capítulo 3 diz assim: E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Tentamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. O capítulo já começa assim, né? Aqui, nesse primeiro versículo, tem uma advertência para a gente não rejeitar esse repouso, né, que nos é oferecido por Cristo. E nós vamos estudar aqui do versículo 1 ao 11 do capítulo 4, né? E vamos esforçar aqui que Deus me ajude, né, para estar levando para vocês aí uma boa compreensão sobre esse repouso, né? Sobre esse repouso de Cristo que Ele nos oferece. No capítulo 4 da Epístola aos Hebreus é apresentado um novo conceito de repouso, o repouso espiritual que Cristo hoje nos oferece. Para muitas pessoas, esse conceito é pouco compreendido, o que as priva de se beneficiarem de toda a riqueza do ensino deste capítulo. Por isso, iremos estudar cuidadosamente, né, seu ensino irá nos tratar de bênção para toda a nossa vida, se assim nós compreendermos, né? Eu quero dizer algo para os irmãos, o seguinte: o meu intuito com essas gravações, com esses vídeos, é que alcance pessoas, né? O meu intuito, a minha vontade é essa, que alcance mais pessoas e pessoas sejam edificadas, né? Vocês devem ter visto que eu uso tanto o texto da Antiga quanto da Nova Aliança para fundamentar as verdades bíblicas aqui da Carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, né? Porque quando você utiliza essa forma, né? Porque a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Se você usa essa forma de comparar os textos do Antigo e da Nova Aliança, não tem como entrar em heresias, né? Não tem como a pessoa sair por aí falando heresias. O maior problema das heresias são os textos isolados que as pessoas pegam, né, e criam doutrina em cima de versículo ou de textos pequenos, sem antes comparar o todo das escrituras, né? Tem textos que é difícil de compreender? Tem. Mas quando o texto é difícil de compreender, a gente tem que olhar para a Bíblia, né, para o plano de redenção de Cristo como um todo. Aí assim nós conseguimos decifrar o que aquela mensagem está querendo dizer. Amém? Vamos ver aqui um pouquinho da ideia de repouso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né, é mencionado em Deuteronômio 12, né? Nós vamos fazer aqui uma relação comparativa com Deuteronômio 12. Eu não vou ler o capítulo de Deuteronômio, né? Só estou citando o capítulo aqui, caso vocês desejem ver aí nas suas Bíblias. A relação comparativa da terra prometida, né, Canaã, com o repouso, é mencionada pela primeira vez em Deuteronômio 12. Nessa passagem, Moisés está falando a segunda geração dos filhos de Israel, advertindo a não repetir o erro de seus pais, que os despediu, que os impediu de entrarem na terra prometida. Ali Moisés está alertando aos filhos daquelas pessoas que morreram no deserto, foram mortas no deserto, né? O que impediu elas de entrar em Canaã.
Nós sabemos que até o próprio Moisés não entrou, né? A geração incrédula e rebelde pereceu no deserto. Agora os filhos tinham a oportunidade de evitar o erro semelhante que eles cometeram, né? E ao mesmo tempo o privilégio de entrar na terra, né? Que Deus prometera aos pais deles, né? Para dela tomar lugar de descanso. No longo tempo em que permaneceram no Egito, só conheceram escravidão, opressão, canseira e fadiga. Aqui, meus irmãos, o Egito, lugar de escravidão que aquele povo estava, é comparado à vida de pecado que a gente leva antes de conhecer o verdadeiro Deus, antes de conhecer Jesus, antes de compreender o que Ele quer realmente de nós, né? Antes disso, a nossa vida é semelhante a essa aqui, daqueles hebreus lá, né, no deserto. É sofrimento, escravidão, opressão, canseira e fadiga, né? Nós vivemos tentando agradar a Deus de alguma maneira, de alguma obra morta, né, que a Bíblia chama de obra morta. Nós tentamos agradar a Deus de todas as maneiras, tentamos agradar as pessoas para serem aceitas em lugares que só depois a gente entende que aquilo ali também não adianta nada, né? Pura bobagem, hipocrisia do ser humano, né? Opressão, canseira, fadiga. Isso é, na verdade, a escravidão do pecado, ela nos conduz a uma certa humilhação, né? E uma morte espiritual, nós sabemos disso. E nós tentamos pela carne agradar a Deus e tentamos pelo nosso egoísmo, né, aproximar do nosso próximo, né? Seja de qualquer maneira que for. Todo ser humano é assim, são as obras da nossa carne, né? Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Deuteronômio 12, versículos 9 e 10. Nós sabemos que Deus tinha feito uma promessa, né? Eu acho interessante que quando a gente vai para as Escrituras, é Deus quem faz promessa para a gente. E quando a gente está no mundo, é a gente que pega promessa e que faz promessa e que tem que pagar essa promessa. Ó, para vocês verem a inversão de valores que e o motivo que muitas pessoas rejeitam as Escrituras. Porque ao invés de receber uma promessa da parte de Deus, né, nós preferimos fazer promessas. Eu já fiz, quando eu era pagão, eu já fiz promessa para santo, né? E isso é loucura, só depois que a gente vai entender. Hoje eu tenho dó dos meus irmãos que vivem ainda nessa prática, sabe? É humilhante demais, né? O que esse repouso não é? Duas concepções erradas sobre a natureza do repouso de Cristo. Primeiro, alguns sugerem que esse repouso só será alcançado no céu. Isso não é verdade, porque o mesmo é mencionado em relação à vida atual, né? Nós somos admoestados a entrar neste repouso hoje. Hebreus 4, versículo 7 ao 11. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso
ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui nós entendemos a natureza do repouso de Cristo, que é o descansar em Deus, né? Cristo é Deus. Então, os salmos, né? Tem os salmos que diz, agrada-te do Senhor, né? O descansa no Senhor, tudo mais. Então, esse repouso que nos é oferecido, né? É justamente para a gente descansar das nossas obras mortas, infrutíferas, né? A não ser pela vontade de Cristo, a terra, a única maneira de entrarmos no céu hoje seria pela morte física. Aí nós entendemos. Se for para a gente entrar num repouso espiritual só depois que morrer, né? Que é o que muita gente acredita, como eu li agora há pouco aqui, no meu rascunho. Se for para você entrar no repouso de Cristo, se for para você descansar em Deus, só depois que você morrer, você nunca vai se deleitar em Deus, você nunca vai conseguir se satisfazer em Deus, porque você vai tentar ficar agradando, fazendo alguma coisa e servindo a Deus pela carne, né? Romanos 8, o capítulo inteiro de Romanos 8, te aconselho a ler. Ali você vai ver a diferença, né, de quem serve a Deus e quem não serve. Né? Que os que servem a Deus pela carne ou têm uma compreensão errada desse repouso, ele vai sempre tentar servir a Deus voltando às obras infrutíferas, né? Às obras mortas, às obras da lei, tentando agradar a Deus pelas obras da lei, né? Tentando obter algum mérito. Outros pensam que este repouso é a salvação. Isso também não pode ser. Porque a congregação referida na epístola era formada por pessoas já salvas, apesar de vacilantes e pecadores como nós. Entende? Então, se a epístola aqui ela está dizendo para a gente buscar esse repouso e descansar, né? Não quer dizer que um salvo não peque, o salvo vai pecar, ele vai continuar pecando, ele não vai viver a prática do pecado que ele andava antes. Né? Mas a nossa carne, de acordo com Romanos 7, é vendida ao pecado. Né? É impossível que o homem não peque. Nós somos pecadores. Né? Os nossos pensamentos, eu falei isso no outro vídeo, os nossos pensamentos, nós precisamos só de um para não entrar no céu. Né? Por isso que a salvação é pela graça. Não existe tal pessoa, tal perfeição assim no ser humano, nascido nem antes e nem depois de Jesus. Né? Depois que Adão caiu ali, e ainda Jesus falou que o maior nascido de mulher foi João Batista. O maior, olha para vocês verem. Mesmo assim morreu faltando a cabeça, arrancaram a cabeça do coitado do homem. O que este descanso é? Né? Agora nós vimos o que ele não é, agora nós vamos ver o que esse repouso é, o que esse descanso é. A epístola explica claramente que descanso é este que Cristo nos oferece. Segundo o autor, esse descanso é o cessar das lutas empreendidas pelo homem visando a merecer a salvação. Meus irmãos, nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, tanto a salvação quanto a fé, né? A graça da salvação e a fé vem de Deus, né? Efésios 2, 8 e 9 fala ali, para que ninguém se glorie, ninguém pode ser salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? O que me entristece é de, às vezes, ouvir doutores falando o seguinte, doutores da palavra, falando o seguinte, olha, você tem que fazer isso ou aquilo, para você alcançar a salvação. Não tem jeito de alcançar a salvação, gente. Se você não crê em Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, receber a palavra dele com arrependimento e fé, não existe outro meio de salvação, porque Jesus é a própria palavra. Né? A Bíblia nos diz isso. João, ali no capítulo 1, ele diz isso no seu evangelho. Né? No princípio era a palavra se fez carne. Né?
Bom, esse descanso, o que é esse descanso? Né? É a aceitação da obra de Cristo como alternativa única para a salvação. Né? Vejamos que o versículo 10 do capítulo 4 diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isto aqui ele ilustra esse descanso aqui com o descanso, pelo descanso sabático, né? Ele faz uma ilustração aqui, o autor, né? Que Deus criou todas as coisas em 6 dias e depois descansou. Então ele faz essa ilustração, né? Referindo-se a Deus, quando ele se refere a Deus, é lógico. Da mesma maneira, nós podemos hoje entrar no repouso espiritual sem nada fazer para merecer a salvação, a não ser aceitar pela fé a redenção oferecida por Cristo. Meus irmãos, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas na época, no período da Contra-Reforma, ali no Concílio de Trento, foi assinado um documento pelo Concílio, né, do Vaticano, dizendo o seguinte: maldito todo aquele que disser justificado pela fé, né? Aí nós entramos num problema. Muita gente acha que aquela reforma de Lutero ali, que foi só Lutero que fez a reforma, aquilo tudo, mas não, antes dele já teve outros reformadores que vieram antes dele, após ele vieram outros, né? Deus foi levantando outros reformadores, né? E o conceito de justificação pela fé, né? Ele é muito profundo quando você vai estudar essa doutrina, né? Ali você entende o que é a porta estreita, entende o que é a dupla imputação de pecado, né? Você entende que aqui, ó, a receber Cristo como alternativa, né, é o principal ponto. Porque se você pensar que Cristo morreu, né, que a vida de Jesus Cristo foi só um exemplo, né, um exemplo de bom homem, então Cristo é um exemplo para você fazer a mesma coisa que ele fez. Eu quero ver você fazer, né? Eu pago para ver, né? Pelo contrário, assim como o sacrifício, mais na frente nessa epístola a gente vai estudar um pouquinho sobre a expiação. Assim como Cristo veio fazer expiação e propiciação pelos pecados, né? Ele foi substituto, né? Ele substituiu pecadores. Então a morte dele não foi representativa, né? Ela foi substitutiva. Ela substituiu eu e você, né? Substituiu a humanidade, na verdade, né? Porque Deus, para ele, eu acredito que para Deus, se ele quisesse exterminar com a humanidade, ele teria feito isso, né? Ele não precisa de nós, nós precisamos dele, não é verdade? Então, meus irmãos, que vocês possam conseguir entrar nesse repouso pela fé, né? Nós já vem falando aqui desde o início, desde o capítulo 1, a importância, né, de nutrir a nossa fé, meditando na palavra de Deus, né, orando, buscando o Senhor, e a importância disso e o que a nossa fé significa, né, o que a nossa fé, essa fé que Deus nos dá, esse dom da fé, o que ela significa e aonde ela fica repousada, né, e como ela fica. Nós já vimos tudo isso, né? Nós já vimos que a nossa fé é comparada aqui neste livro como uma âncora, que ela fica véu adentro, né? No Santo dos Santos, na presença de Deus, a nossa fé. E é por isso que nós temos acesso a Ele, é por meio da fé, né? Essa fé que Ele nos concede. Então, a importância da fé é isso, né? A importância da gente ter fé em Cristo é isso. O que me assusta é que lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, não me recordo qual capítulo, mas ele disse uma palavra esquisita, Jesus. Jesus que disse, né? Quando o Filho do Homem voltar, achará ainda fé na terra? Né? Ele fez essa pergunta. Isso é muito interessante, porque se você não souber nutrir a sua fé, se você não souber conservar aquilo que Deus te deu, né? Ela vai minguando, porque
falsos ensinos, você olha às vezes para o lugar que você frequenta, talvez tem falsos obreiros, né, que são os cães mencionados na escritura, né? Tem também, a gente vê hoje os ladrões, né? Tem os mercenários, tem de tudo, né? A gente vê esse povo tudo andando por aí. Então, a gente tem que ter um discernimento na palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus, né? Comparar as escrituras, se o que a pessoa está falando realmente vem de Deus, se aquele espírito vem de Deus, se é o espírito da pessoa, se a pessoa está falando por ela mesma, ou se é algum espírito maligno que está falando através daquela pessoa, né? Então, que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, né? Para a gente conseguir manter firme nesse repouso que Cristo nos oferece, né? E descansar nele, amém? Porque só a partir daí, meus irmãos, as nossas lutas vão cessar, né? Assim, cessar em parte, vocês sabem, né? A gente sabe que aqui é uma luta, né? A gente sabe que aqui é uma luta, mas a maior luta do ser humano é viver como um navio à deriva, sem saber aonde ele vai parar. O mundo é comparado com um mar, né? Apocalipse fala do mar de gente, né? Ali tem um mar ali, aquilo lá também é uma figura ilustrativa. E a gente sabe que se você andar à deriva, no meio desse mundo aqui, sem saber para onde é que vai, se você não saber para onde é que vai, você não sabe se Jesus veio à Terra, você não sabe se ele ressuscitou, você não acredita em nada disso, né? Você não acredita em nada disso. Amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém?